Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Que honra tê-los aqui no programa, minha querida Ana Maria Fonseca Medina e Cláudio Franklin Monteiro. Cláudio Franklin é de Lagarto, Cláudio? Lagarto, natural de Lagarto. Você tem um livro aqui que se falou, aqui, como é que é? Lagarto. É Saramandá e voleibol, né? Saramandá. Isso é um trabalho que eu organizei, na verdade, né? Olha aqui, ó. Estou conversando com ele, porque... Sim, claro. Você já é de casa. E até E agora o Cláudio Franco passa a ser de casa também, né? Uma cidade em pé de guerra. Uhum. Ainda existe essa já foi mais essa radical. polarização lá em Lagarto ainda? Já foi mais radical. Agora, as famílias que criaram esses grupos, né? Porque chega a ser uma ofensa chamá-los de partido. Não. Ainda estão dominando o cenário político de Lagarto, né? Que são os reis e os ribeiros. Hoje, os ribeiros estão na primeira prateleira, né? A prefeita Hilda Ribeiro, que é casada com Gostinho, deputado, né? Isso. Mas eles... Há um revezamento mais ou menos entre o Saramandá Quando há e... exceção, essa exceção sempre é ligada a um grupo ou outro, né? Gozado, eu participei da formação lá do Memorial de Simão Dias. Uhum. Né? Belíssimo. Que é pertinho do Lagarto. E lá também tem uma divisão, a partidária, digamos assim, que é os jacarés e crocodilos. Então, não importa que partido você seja, se você é jacaré, é jacaré, se você é crocodilo, é crocodilo. Você tem ideia de algum outro interior que existe essa polarização? Isso eu só conheço Lagarto e Simão Dias. É resquício do Império, na verdade, né? Que foi reforçado com aquela política da Primeira República. Mas existe, quase todos os municípios têm esses, digamos assim, esses blocos, né? De poder que se rivalizam e se revezam, né? É natural, né? Tem outros aqui também, do Cláudio Franco. Isso aí foi meu discurso de posse na Academia Sergipana de Letras. Olha quanta honra aqui. Isso aí foi o nosso primeiro trabalho autoral. Aí vocês duas. Eu e Ana. Vocês dois, né? 150 anos de Buquim. Você fez Lagarto, ela foi fazer a terra dela também, né? Não é isso? Não é isso? Foi um convite honroso que Ana me 150 fez, anos de religiosidade e fé. E lá pra cá, estamos juntos, né, Ana? Exato. Um casamento. Esse foi o primeiro, nosso primeiro trabalho juntos. E aqui a vida é um trio elétrico. Bom, aí agora você só. Uhum. Como é que a vida é um trio elétrico? Isso foi um projeto que começou lá em 2016. Eu fui fazer o pós-doc na UFBA, em Cultura e Sociedade, e sob orientação do professor Milton Moura. E eu sou fã do grupo, né? Trio Elétrico Armandinho do Osmar. A foto é da Fobica, Osmar, né? Da Fobica, o primeiro trio elétrico. Fiquei amigo deles e iniciei um projeto que foi interrompido com a pandemia, de contar um pouco da história deles. Esse ano faz 100 anos de nascimento de Osmar, né? Então a Bahia está celebrando o centenário de nascimento de Osmar. Por baiano, com relação à sua memória e com relação à sua autoestima, né? A gente precisa puxar um pouco desse negócio pra gente também, né? Mas a gente precisa se conhecer mais. Sim. Né? Porque a gente não consegue gostar do que não conhece. Na verdade, então precisa conhecer mais. E minha avó materna foi um livro... Aí você aqui, né? Um livro casual da pandemia. Na pandemia quase todos nós enlouquecemos, né? E eu fui escrever crônicas que recordavam um pouco da minha infância, adolescência, e nasceu. Nós somos sobreviventes. Somos. Não é verdade? E agora, pela luz dos olhos teus. Eu fiquei muito feliz, eu estive lá no lançamento, lá no Museu da Gente. E eu fiquei muito feliz porque é uma família lindíssima, né? De Dr. Hugo, com a Eline, com a Aline, com o Guinho. Vou contar a história de Huguinho. Eu contei lá, lembrei a ele lá. Eu namorava uma menina e o Guinho namorava a irmã dessa menina. Então quase que nós seríamos cocunhados, né? Não é isso? E uma vez elas se pareciam muitas. Eram muito bonitas, e são muito bonitas. Mas se pareciam muito. E eu fui para uma festa, uma boate, um lugar, com a minha namorada. E saiu na coluna
que eu estava com a dele. Olha, foi uma confusão. Mas daí depois deu tudo certo. Fake news daquela época. Era um fake news. Mas depois deu tudo certo. Então, um carinho muito grande para o doutor Hugo e principalmente para o doutor Ida, que era o meu pediatra, o pediatra da família da gente, né? E eu sempre tive doutor Ida como uma pessoa, um médico humanista fantástico, fantástico. E era muito amigo do meu pai, faziam parte do mesmo partido, que era o Partido Socialista, PSD, não era isso? Então eu sempre tive um carinho muito grande pela família toda. Fiquei muito feliz. Como foi que surgiu a ideia de Pela Luz dos Olhos Teus, a homenagem ao doutor Hugo, Ana Fonseca? Olha, foi uma inspiração que o Espírito Santo deu a ele. Eu tenho que reconhecer, foi. E ele combinou comigo, eu disse, tá lindíssimo, porque realmente o doutor Hugo via a vida pelos olhos de Lucinha. Eu acho isso... E até no fim dos tempos aí dele, né, nessa terra, ainda era assim. E aí eu fui... Era um casal lindo, né? Eu fui reler esse poema que é da minha geração, né? Vinícius da minha geração. Me deu uma saudade, uma coisa tão emotiva. E aí eu, assim, eu entrei como se fosse uma ablução nessa memória, entendeu? Encontrei, assim, nesse oceano das palavras, né? Das metáforas que ele usou. Então eu encontrei também, assim, uma certa paz. E eu sou muito a favor do matrimônio. Enquanto, assim, em relação... Ultimamente eu fiz um livro na pandemia sobre Edson Brasil e Yara. E também era assim. Ele via a vida pelos olhos de Yara. Então, veio a calhar. Mas a inspiração, tenho que ser muito justa, desse título, foi de Cláudia Franco. Que maravilha. Hein? Quando eu estava levantando as fontes e fazendo os primeiros rabiscos, porque a gente tem uma metodologia, né? Nossos estilos Isso são... Isso que eu ia perguntar, como é que faz? Então, nós temos estilos funciona? muito parecidos. E uma similitude. Uma similitude. No de Buquim, a gente dividiu assim, olha, Ana, você fica com o Buquim antigo, eu fico com o Buquim mais recente, dos anos 60 para cá. Mas se você lê o livro, você não percebe o que é de Ana, o que é de Cláudio Franklin, né? E a gente teve esse cuidado. Já em Hugo, a gente manteve essa mesma pegada, só que quando eu estava começando a fazer as primeiras impressões, me veio, porque eu tenho uma memória musical muito boa. E era escrevendo e vendo a música vindo. Aí fui ouvir a música e casou. E a fotografia que nós escolhemos também casa com esse cenário. Partilhei com Ana, partilhei com a Eline, com Dona Lucinha, eles aprovaram imediato, né? E a canção também, de certa forma, tem a ver com a trajetória de vida deles dois. Exatamente. Me explica uma coisa, né? Você se transformando numa ghostwriter de primeira grandeza, né? Ter feito algumas biografias autorizadas. Né? Mas, gosto muito de fazer biografia. Pois é. Vamos tratar um pouco aqui de Dr. Hugo. Você me falou há pouco que foi como se você retornasse, fizesse você tem uma afeição muito grande, uma memória afetiva muito forte, quando você começou a escrever sobre o Dr. Hugo. Sim. Você acha que esse processo afetivo que ocorre quando você, principalmente porque você viveu, você sabe quem é? Uhum. Você sabe. É meu médico, né? Você é seu médico, você tem uma história com ele. Eu sempre digo que ele viu os meus filhos antes que eu. Pois é. E tão importante, mais importante do que isso, impossível. Na hora do Fiat, estava ele lá. Mas você acha que isso interfere em alguma coisa no momento que você está escrevendo? Olha, Pascoal, eu confesso que eu sou movida à emoção. Eu só trabalho sob emoção. Então, por exemplo, no livro que eu fiz, Cartas de Hermes Fontes, Angústia e Ternura, eu acho que você deve ter lido. Tenho. Então, eu chorava copiosamente quando eu via as coisas, a simplicidade dele. Aí eu fazia aquele contraste entre ele em Buquim e ele na casa de Martinho Garcês, num ambiente totalmente artificial, né? E que ele se sentia assim, um exilado. Outra coisa também com o doutor Mário Cabral. Essa é Mário Cabral, fantástica. Agora, a de Mário Cabral, desculpe interromper, mas a de Mário Cabral e a do doutor Hugo, você viveu esse momento. Mas Hermes é outra geração, né? Mas é muito outra, mas acontece o seguinte, meu pai era compadre dele, ele era padrinho de Yara, minha irmã mais velha, do primeiro casamento do meu pai, que é a esposa de Edson Brasil, né? Sim.
E então, é assim, eu, menina ainda, meu pai tinha lá um cofre, né? Como todo pessoa assim, antiga no interior, fazendeiro, então ele tinha esse cofre. E eu muito curiosa, disse, meu pai, o que é que o senhor guarda aí? Sabia que meu pai não era rico, mas tinha as coisas, né, digamos, as lembranças. Tinha as riquezas dele. E principalmente as morais, isso realmente são... Então, ele disse assim, minha filha, são cartas de Hermes. Eu disse, Hermes? Sim, Hermes Fontes, era meu compadre. Então, ele me fazia essas cartas e eu guardei de lembrança. Ele disse, meu pai, que coisa linda. Quando eu fui para a faculdade, eu era aluna de Carmelita Fontes. Aí eu disse, olha, Carmelita, eu tenho um livro chamado A Fonte da Mata, que é dedicado, tem uma dedicatória do próprio punho de Hermes Fontes. Ela, então traga para ver. Ele bota assim, a Iara, o botão de rosa do buquinho, não sei o quê. E aí, sim, ela disse, então você traga, eu vou ver se meu pai deixa. Meu pai levou. E aí eu me senti na obrigação de colher as outras cartas, porque eu vi que as sobrinhas dele já estavam muito velhinhas, né? E aí eu fui pedir a elas e comecei a fazer. E saiu a livro, mas pode dizer, foi sob emoção o tempo todo. Já foi buscar o tesouro do seu pai que estava no cofre. Então, tem todas as histórias. Que esse. Tem essas histórias que realmente, né? E assim, os outros, por exemplo, eu quando adolescente ainda, Dom Luciano estava na Europa e nós somos muito ligados, são famílias quase que como se fosse da família do coração. Eu chamava até a mãe dele de tia e tudo, ela disse, minha filha, eu tenho umas cartas do padre aqui. O padre, né? Eu chamava ele de padre, a vida inteira, né? Aí depois eu fui trabalhar com Carminha, fundando o Instituto Dom Luciano, e Carminha disse, Aninha, aquelas cartas que minha mãe queria muito, a mãe dela morreu com 100 anos, né? Vamos fazer esse livro. Eu disse, Carminha, será que eu estou à altura de trabalhar Dom Luciano? Eu disse, mas é você que tem que trabalhar Dom Luciano, porque eu já estava fazendo outras coisas paralelamente. E aí juntei as cartas e o título que me vinha é isso, Cartas da Alemã. Pronto, foi o título que eclodiu assim da alma, né? E também eu me lembrava que eu, menina em Buquim, meus pais eram muito amigos mesmo, meu pai também foi telegrafista, ele também era Joca Duarte, que chamava de tio. Muitas poesias que ele fazia lá no Garangal, fazendo meu pai, eu estava junto. Tem uma que eu adoro, porque ele dizia assim, você conhece, por acaso, um céu assim, de facinho tamanho e de tal beleza como esse céu estranho de Buquim? Não, você não conhece um outro céu assim. Então, assim, aí essas cartas chegavam em Buquim, né? Ele sempre passava as férias na casa dos meus pais, e ele lia com aquela ênfase dos oradores do passado, e ficava a sala cheia de gente, vinha gente, os parentes, né? A família Fonseca, né? Meus tios, meus primos, meus irmãos, e tio Joca lendo essas cartas para a gente, né? E aquilo ali, assim, me deixava super sonhadora. Será que um dia eu vou ter, saindo de Buquim, algum dia eu vou ter esse sonho de conhecer Paris, como ele escreve, passo a passo? Então, aquilo ali me foi o motivo. Então, é outra emoção que eu estou dizendo. Então, fui eu que organizei, por conta também, eu dizia assim, não vou fazer. Mas a emoção falou mais alto que eu. Então, assim, eu vivo de sensibilidade, até poderia me corrigir desse defeito. Mas, nunca, pelo amor de Deus. Jamais. Só sei trabalhar. Primeiro, corrigir o quê? Não para corrigir. A mesma coisa foi o... Tem que evoluir mais, né? Se puder. Eu fiz um livro... Se tiver, ainda mais, que eu acho que já está... Um livro sobre Valmir Fernandes Fontes, que é de Buquim, meu primo é cardiologista, eu acho técnico. Eu fiz um livro também, um ensaio biográfico também sobre a emoção, porque eu me lembrava, ele menino, indo para Salvador para estudar, né? Era o único que a gente conhecia, Buquim pequenininha, aquele acadêmico de medicina, que é para lá meu primo mais velho. Então, assim, foi também um livro que eu fiz sobre a emoção. E o de Yara e Edson, e, assim, são minhas lembranças. Eu fui a dama de honra deles. E engraçado que a minha primeira comunhão, Dom Luciano tinha acabado de se ordenar. Eu fiz primeira comunhão antes do tempo que deveria fazer. Não tinha maturidade ainda para entender a primeira Eucaristia. Mas fui. E aí o bolo da minha primeira comunhão foi o bolo de ordenação dele. E tudo isso foi na mesma época, porque foi nessa época que ele fez o casamento da minha irmã, lá em casa. Então o universo estava conspirando, né? Estava então, conspirando. Assim, e agora tem um outro projeto, né? Vem? Já estou com outro projeto, que eu convidei Cláudio Franklin para trabalhar, que eu já a gente já pode saber? Primeira mão. Sim, não é? Primeira mão. Chama-se As Ezequias do Monsenhor. Já criou um impacto positivo. As Ezequias do Monsenhor. As Ezequias. As Ezequias do Monsenhor. Assim.
É o seguinte, eu tenho laços de família com o senhor Olímpio Campos, né? Minha bisavó era irmã dele. E eu, criança, via minhas tias quase centenárias cultuando essa memória. A gente, quando era pequena, chegava, eu estava contando para ele, quando vinha de Buquim, aí que elas vinham de Itabaianinha, se encontravam com a gente tinha que tomar bem saltinho de bronze, que era a estátua do padre. E a vida toda isso eu tinha prometido à mamãe, mas nunca tinha tido tempo. Agora, quando eu já estou assim naquela fase outonal, né? Então, crepuscular, aí eu disse, bom, está na hora de eu fazer essas exéquias. Mas eu gostaria de colocar o cenário político, a parte assim, o perfil daquela revolução nas mãos de um historiador que eu confio. Aí apareceu. Aí convidei. E, por outro lado, também convidei o doutor Evaldo Campos fazer uma leitura do crime. Jurídica. Né? Jurídica. A parte jurídica. O olhar jurídico. A parte legal da coisa, né? O assassinato dele. Porque a nossa impressão, assim, a figura de Fausto é idílica. Isso. Né? E fica parecendo que o Monsenhor é demonizado. Né? Não é uma obra para, digamos assim, resgatar a memória, mas é para colocar o sujeito no seu devido lugar. Aliás, se a gente botou os dois numa praça vizinha a outra, justamente de propósito. Né, Eu já ouvi de um historiador, o doutor Manuel Cabral Machado, diz assim, olha, Ana Medina, eu sempre até trabalhei muito a memória de Fausto, mas vou lhe dizer, o Olímpio Campos era um estadista. Aquilo me cutucou, disse, um dia eu vou trabalhar esse estadista. E também, já que você é tão sensível à leitura, eu esse ano, no mês de maio, eu lancei um livro também chamado Escritos Outonais. Então, são crônicas, um levantamento dos meus trabalhos. Graças a Deus você não para. Né? Não, isso é muito bom para a nossa memória, para a nossa história. Sabe? Não sei se seria sensação de finitude, querer deixar uma obra, ou se é sofreguidão mesmo pela literatura. Eu acho sofreguidão. Sofreguidão. Né? É isso, Cláudio? Como é que você lida com tanta emoção dela? A emoção é o seguinte, a gente filtra, né, porque eu também sou emotivo. Sim. Poeta, né? Por exemplo, quando eu lancei minha tese de doutorado sobre a romanização no Brasil e a relação, o impacto da romanização no culto a São Benedito, muitas pessoas ficaram desconfiadas do meu estudo, né? O historiador da igreja, porque tem um historiador da igreja, dá no sentido de você falar a partir dela, e tem um historiador dá no sentido do sobre. Quando o pessoal leu a minha tese de doutorado, não enxergou católico em lugar nenhum, enxergou historiador, né? E, ao mesmo tempo, eu acabei me tornando devoto de São Benedito. Então, lidar com a emoção, para mim, é muito tranquilo, porque eu também sou emotivo. Mas eu tenho aquele compromisso com a ciência histórica. Então, eu adotei, e essa parceria com a Ana foi importante porque eu consegui unir a emoção com a ciência, né, sem que elas sejam algo díspare, mas que se complementam e dão um cenário bonito à história. Que maravilha. Que é a pegada narrativa. E a gente é que ganha com tudo isso. Eu gosto muito de trabalhar a memória. Assim, Recebe-se. Trabalhar com a Ana, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu vou pedir licença a vocês um instantinho, já que a gente está falando de emoção. Maruzi Reis, quem conhece Maruzi? Maruzi é encantadora. Maruzi Reis. É uma poeta de primeira grandeza. Isso. E o nosso Carlos Cauê, que é outro poeta muito bom maravilhoso, ele está editando uma sequência chamada 8 Mulheres e um Poeta. Então ele selecionou 8 mulheres, cada uma dessas mulheres declama ou interpreta um poema dele. E eu escolhi agora, para a gente assistir, esse poema recitado pela... Não lembrei agora o nome do poema, mas enfim, com a Maruzi Reis. O mar vazou para dentro das pessoas e as cidades passaram a ser os corpos. Pequenas ondas deslizam nas tardes. Rapazes surfam em manhãs acesas de amarelo. E há sempre o sal para temperar os dias. Às vezes, o mar interior das gentes se agita e pequenos maremotos findam em tragédias. À noite desaba em luares imemoráveis e as pessoas, comovidas, lembram das suas humanidades.
Na maioria, são dias calmos, os do mar dentro das gentes. E as pessoas marulham. Olha que maravilha, né? Muito bom. Sempre que eu vejo Maruse, me leva a Antônio Carlos Viana. Antônio Carlos Viana e a Yara Vieira também. E a Yara Vieira. Que é outra poeta, assim. Fantástico, né? Beira grandeza também, é. E a gente, o pessoal que está assistindo o programa vai querer, e agora onde é que eu consigo Pela Luz dos Olhos Teus? Como é que faz? O livro está sendo vendido na Clínica Santa Helena e eles tiveram um gesto muito bonito, muito nobre, de fazer doação de toda a venda dos livros para o SAMI. Então, eu tenho impressão que também vão alguns para Escariz, viu? Sim. Fátima entrou em contato. Se ofereceu. Também essa semana foi uma semana assim profícua para a cultura. Eu fui no lançamento sábado do livro de Padre Gilvan Rodrigues. Que belo livro, belíssimo. São 25 anos de ordenação sacerdotal e ele fez na comunidade dele. O livro está muito bom. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui, sim, né? Sim. Se eu quiser, eu posso fazer o contato. Ótimo. Ele realmente é um homem brilhante. Essa é a nossa produtora aqui. Olha, tem mais. É um poliglota, é um poeta, é uma pessoa assim, afinadíssima já com a está cultura. agendado. Não precisa mais. Aí é convocação. Né? Convocação. Gente, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande recebê-los aqui no programa. Parabéns por mais esse trabalho de vocês. Tudo que a gente fizer para que a gente cultive a nossa memória, né? Tudo que isso aqui é tudo sementezinha para a gente, né? Pra gente plantar, para que a gente possa, para que nossos netos, bisnetos um dia possam saber quem foi Dr. Hugo, quem foi, enfim, toda Hermes Fontes, Cabral, Monsenhor Olímpio Campos, né? O trio elétrico Dodô da Bahia. A história do tem raízes sergipanas, Saramandaia e Boli. E essas coisas todas, né? Acho que a gente não pode esquecer. Tem que guardar na nossa memória. Trazer um pouco da baianidade para a gente misturar com a nossa sergipanidade, para ver se a gente melhora a nossa autoestima e se conhece melhor. Na é verdade, obrigado por ter vindo. Mas eu vou encerrar esse bloco com mais um pouquinho da Glória Costa que a gente gravou lá no Café da Gente Sergipana. Cultura é o que a gente faz. O assum preto, sem gaiola, enxerga o medo. Não quer mais ficar sozinho, paixão fora do lugar. Qual passarinho que na grade fez o ninho, põe as vistas em voar. O assum preto, sem gaiola, enxerga o medo. Não quer mais ficar sozinho, paixão fora do lugar. Qual na grade fez o ninho, põe as vistas em voar, voar. Bota as asas, balança, não dá mais, não dá mais, não dá nem pra sonhar, não dá mais, não dá mais. Não dá nem pra sonhar, não dá mais, não dá mais. Não dá nem pra sonhar, não dá mais, não dá mais. Não dá nem pra viver.
sozinho, paixão fora